Eu acordei com uma trava no coração na segunda-feira, passei o domingo desesperado com o que aconteceu no Morro da Providência. Porque o Morro da Providência já ouviu outras desculpas de governo. Na verdade, o Morro da Providência nasceu de uma desculpa. As pessoas que lutaram na guerra contra o Antônio Conselheiro, na guerra do vieram para o Rio de Janeiro sob promessa de que teriam casas. E como não foram dadas as casas, eles puderam se instalar ali no morro, construir os seus barracos. Então, eles já estão acostumados com promessas, promessas não cumpridas. E essa semana, se nós analisarmos muito bem o que aconteceu, nós vamos ver a gravidade da situação em que nós estamos envolvidos. E por que é necessário um prefeito sensato? Porque nessa situação, o presidente da República não foi sensato. Infelizmente, o governador também não foi sensato, à sua maneira. O governador, viajando mais uma vez pela Europa, examinou aquilo como se estivesse vendo a cidade de Marte. Mencionou mais uma vez a violência, mas era como se estivesse vendo a cidade de Marte. Mas onde estão realmente os problemas? Onde está a desculpa que eu quero contestar? Não é a desculpa do Nelson Jobim, que eu achei sincera, que foi às famílias e pediu desculpas às famílias. O que eu quero contestar é uma desculpa do governo e até de certos setores da mídia, às vezes, de que foi um ato causado por pessoas irracionais, malucas, completamente fora do contexto. Porque ao julgar isso no campo da irracionalidade, ao julgar o fato no campo do absurdo, eles eliminam qualquer possibilidade de nós analisarmos as suas origens. E ao analisarmos as suas origens, determinarmos as responsabilidades. Um fator importante no Brasil é que o Exército não é envolvido em segurança pública, porque o próprio Exército já determinou que só fará isso quando tiver leis gerais protegendo a sua presença. Não aconteceu isso. O Exército, quando foi para o Haiti, está no Haiti, ele está protegido por um entendimento com a ONU, ele determinou exatamente quais eram as suas funções, até as armas que iriam usar fizeram parte do contrato. E mais ainda, antes dele ir, apesar do meu voto contrário naquele momento, passou pelo Congresso. No entanto, o que aconteceu no Rio de Janeiro não é legal, não passou pelo Congresso, então alguém foi responsável por isso. Quem foi responsável por colocar o Exército trabalhando no Morro da Providência? Eles vão dizer, e eles vão dizer muitas vezes, não, mas nós já colocamos o Exército trabalhando em outros lugares, lá no São Francisco, já ajudamos a fazer pontes. E ao falar isso, eles omitem dois detalhes fundamentais. E como o diabo está nos detalhes, eu vou mencionar. O primeiro deles é que quando o Exército vai fazer uma obra, ele não está fazendo uma obra numa área dominada territorialmente pelo tráfico. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele não vai fazer essa obra no momento eleitoral para fortalecer um candidato. Então, quais são os problemas? Eu vou até passar rapidamente pelos problemas de terem usado um órgão do Estado a favor de uma candidatura contra, democraticamente, os que estão lutando para ser prefeito do Rio de Janeiro. Vou até passar rapidamente por isso. E vou mostrar como eles produziram a decomposição do Exército. Por quê? Porque nesse momento em que eles escolhem o Exército e colocam numa área dominada pelo tráfico de drogas, com um compromisso de não haver confronto, eles colocam os meninos com fuzil, a 20 metros de outra pessoa com fuzil, sem haver nenhum tipo de confronto. Uma coexistência das forças. Então, essa coexistência das forças, o que significa para o garoto que está com fuzil ali? Significa o seguinte, que a ordem estabelecida é essa, e que é uma chancela dos meus superiores a respeito dessa ordem estabelecida. Então, ele passa a ver o tráfico como uma instância normal, legítima, que ele está ali convivendo com ela. E excitante. Hein? E excitante. E excitante também. O menino mal esquece de ter aquele poder.
Exatamente. Então, o que é que nós temos? Eles colocaram o exército nessas circunstâncias, né? E isso fez com que, em determinado momento, eles pegassem os meninos, achando que não tinham sido punidos adequadamente, e colocassem para a instância que eles achavam que era realmente a punitiva. Como se na cabeça deles houvesse um Supremo Tribunal Federal e eles entregaram os meninos ao Supremo Tribunal Federal, que era o tráfico da mineira. Eu vi, no auge do desespero da população, retirarem a bandeira do Brasil do alto morro. O que significava aquilo? Significava naquele momento que eles estavam rompendo com a gente, estavam rompendo com o Brasil, rompendo com essa unidade que nós temos entre nós. E o mais duro não é que eles estivessem apenas rompendo com a gente. O mais duro é o diálogo do sargento com os traficantes da mineira. Quando ele chega e diz que tem um presente, ele pergunta: são alemãos? São alemães? Não é? É um alemão? Ele pergunta. Isso também tem um significado muito importante, porque se você tem o ódio de uma comunidade contra outra, esse ódio não é o ódio de uma nação contra outra, esse ódio não é o ódio de uma cidade contra outra, é o ódio de uma comunidade que está sob uma bandeira contra uma comunidade que está sob outra bandeira, ambas do tráfico de drogas. Então o teu processo de identificação deixa de ser o processo de identificação com a sua cidade, deixa de ser o processo de identificação com o seu país e passa a ser o processo de identificação com a bandeira do tráfico de drogas que domina aquela área. Portanto, não vai ser uma tarefa fácil nós encararmos essa situação. Não vai ser fácil porque nós estamos dois insensatos nesse caso particular. O Lula, por permitir e até estimular que o Exército fizesse isso para favorecer um candidato dele. Quem diria que o Lula, que já veio ao Rio de Janeiro me apoiar em 86, quando era o candidato ao governo do Estado, hoje apoia o Marcelo Crivella e usa o Exército para fazer obras no Morro da Providência. Houve alguma coisa com ele mudou muito, não é? E o outro insensato é o governador. Primeiro, como o Chico mencionou aqui, que não sabia que o soldado não foi informado. O secretário de Segurança não tinha informações. Então, quando acontece uma coisa dessa, em qualquer estado do mundo, qualquer país do mundo, o respeito que você tem pelas vítimas, o respeito que você tem pelas mães que viram os filhos com os testículos arrancados, com as mãos decepadas, o respeito que você tem por elas é imediatamente voar para o seu país e dizer: eu estou aqui, vamos ver o que é isso. Mas nada disso aconteceu. Então, vai ser difícil o caminho, porque o caminho para enfrentar esse problema passa não só pelo prefeito, passa por uma articulação do prefeito com o governo do Estado, e uma articulação do prefeito com o governo do Estado e o governo federal. E nós precisamos de um prefeito sensato,